Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz de nosso bondoso Deus, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Vamos ao estudo da nossa lição bíblica diária. Hoje, quarta-feira, vamos examinar aqui as perguntas 7 e 8, cujo contexto aqui é o capítulo 8 do livro de João. Ontem, na terça-feira, nós vimos que Jesus, falando com parte daquela multidão, dos quais alguns haviam crido nele, ele deixa bem claro que eles precisam de liberdade, não a liberdade política, a liberdade sociopolítica, mas uma liberdade espiritual, uma libertação do pecado, dos poderes deste mundo, que dominam através da carne. Mas o povo não entendeu direito, porque o povo dizia que já era filho de Abraão e se achavam libertos e tal, Portanto, Cristo foi muito duro com eles, dizendo que eles eram filhos do diabo. O diabo era o pai dele, e disse mais que o diabo era homicida desde o princípio. Assim como aqueles líderes religiosos estavam tentando matar Jesus Cristo no mesmo espírito. Aqueles religiosos não podiam ser acusados da morte de Cristo ainda, mas Cristo, como falava uma linguagem espiritual, já os considerava homicida, porque eles estavam no mesmo espírito, no mesmo sentimento que os pais deles, os antigos judeus que mataram os profetas, Isaías e tantos outros, estavam naquele mesmo espírito. E era disso que Cristo estava falando, era essa linguagem que Cristo estava usando, mas eles tinham séria dificuldade para entender isso. Portanto, aqui na pergunta 7 agora, nós temos aqui mais um questionamento, dando prosseguimento a esse raciocínio para entendermos esse debate, essa conversa de Cristo com eles. Por que aqueles religiosos judeus não eram filhos de Deus? Que explicação Jesus vai dar para dizer o porquê eles não eram considerados por ele filhos de Deus? Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, porque eu vim de Deus e agora estou aqui com vocês. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Olha, meus amados, que coisa, Olha, Cristo está mostrando claramente que o sentimento deles era o mesmo sentimento que tinham os pais deles, os antigos. Aquele sentimento que vem da dominação, De querer dominar o outro, de querer castigar o outro, de querer matar o outro. Era exatamente isso que Cristo estava querendo dizer para eles. Por que ele está dizendo isso? Porque Cristo está dizendo, se vocês realmente fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Ora, isso parece óbvio, não? Se nós somos filhos de um pai de amor, se nós somos filhos de uma mãe de amor, os nossos pais, pai e mãe, são figuras amorosas que nos ensinaram o amor, que nos educaram desde criança a sermos amorosos, justos, bondosos, primeiro com os nossos irmãos, que é o mesmo sangue. Imagine que os nossos pais tiveram 3, 4 filhos, e são amorosos, são justos, são sábios na educação. Será que esses irmãos não vão se amar? Será que esses filhos não vão se proteger uns aos outros? Vão se amar, são capazes de dar a vida um pelo outro. Não é isso mesmo? Pois bem, é isso que Cristo está dizendo. Olha, eu vim de Deus, o meu Pai, e se vocês também são filhos dele, vocês vão me amar. Porque eu sou irmão, inclusive não era qualquer irmão, Era o irmão primogênito, olha só, que estava ali. Merecia as honras de irmão primogênito, embora eles não soubessem disso, obviamente, quem está falando isso somos nós hoje, numa compreensão um pouco mais adiantada. Então, vejam só, e Cristo quando diz isso, embora eles não compreendessem ali,
obviamente é para aqueles que iriam compreender depois, para a gente, para os apóstolos, para os outros que compreenderam, né? Os apóstolos compreenderam, ensinaram a gente chegou a essa compreensão também. Então, Jesus está dizendo o motivo principal. O problema dele era de ordem espiritual, de ordem emocional. Eles não tinham amor, nem por eles mesmos, quanto mais por aquele que é enviado de Deus. E a razão é essa. E Cristo veio libertar eles dessa cegueira, dessa religiosidade que cegava os olhos deles para, ensinando ele um falso amor, e eles não amavam de verdade. Porque se eles amassem de verdade, não estavam procurando matar um irmão judeu do mesmo sangue, não é? Jesus era judeu, da tribo de Judá. Por que eles estavam querendo matar um irmão da própria tribo, da própria família, descendente do mesmo pai Judá, do mesmo Jacó, do mesmo Isaac, do mesmo Abraão? Tinha algo errado com eles, do mesmo Adão, né? Tinha algo errado com eles. Então Cristo diz bem claro, não, vocês não são o meu pai não é o pai de vocês, não tem condição não. Porque o pai que me ensinou o amor, não, o pai de vocês é outro, não é mesmo? Ora, se vocês fossem filhos do meu pai, vocês não procuravam fazer isso comigo, né? Ele não está dizendo isso aqui porque ele já disse isso anteriormente. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Porque eu vim de Deus. E agora eu estou aqui. Eu vim para cá. Ele diz aqui, não foi por minha própria vontade. Eu não sou um filho desobediente. Eu não vim aqui para fazer uma obra da minha própria cabeça. Inclusive, quem sabe até desobedecendo o pai, ou não seguindo os planos do pai. Eu não estou aqui por minha própria vontade, exclusiva vontade. Eu não estou aqui com minhas próprias ideias, não. Eu estou aqui de acordo com a vontade de pai, estou aqui também com a minha vontade, obviamente, né? Porque eu quero estar aqui, eu quero fazer essa obra, não estou aqui forçado, não estou aqui contrariado, não estou aqui arrependido por ter vindo, não. Estou aqui de pleno coração, de plenamente, mas estou aqui para fazer a vontade do meu pai. Eu não estou aqui, e se vocês são filhos dele, e deveriam compreender que eu estou fazendo a vontade dele aqui, se vocês realmente amam meu pai, vocês dariam ouvido ao que eu estou fazendo, porque o que eu estou fazendo e falando é a vontade dele. Então vocês estão dando testemunho de que vocês não amam a Deus, não amam a mim. Vocês não amam, quando não amam a mim, não estão amando a Deus, porque estou aqui fazendo a vontade dele. Olha, meus amados, de novo, Jesus Cristo aqui, ele não alivia. Ele já está aqui dando, é a terceira ou quarta resposta que ele está dando aqui, sem aliviar. Está sendo verdadeiro. Está sendo firme, porém, está sendo verdadeiro e firme. Porém, não está sendo aqui agressivo e nem está julgando eles no sentido de assim, eu já condeno vocês ao inferno. Eu estou julgando vocês, nenhum de vocês, como ele julgou, lembra? Como ele julgou lá os líderes do Sinédrio, quando Caifás rasgou lá a roupa dele, né, fez aquela encenação dramática para tentar condenar Cristo logo. Aí Cristo disse, falou, eu sou e vocês verão. O Filho do Homem vem nas nuvens dos céus, né? Com poder e grande glória. Vocês se lamentarão diante deles. Ali ele estava julgando, ali ele estava sentenciando eles à morte eterna. Porque eles veriam o Filho, né? E eles ressuscitariam só para ver Jesus Cristo voltar e serem julgados por isso. Jesus está falando ali, está prometendo a eles ali. Mas neste caso aqui, Cristo não está prometendo, Cristo está ainda exortando eles, para que eles despertem, abram o olho. Eles não amam a Deus, procurem amar a Deus, né? Cristo está exortando, embora que essa linguagem que Cristo está usando é uma linguagem muito dura, de certa forma já tem um certo teor de julgamento para alguns, ele ainda está apelando aos corações. Bom, meus amados, vamos agora para a próxima pergunta, a pergunta 8, que nos traz aqui o seguinte questionamento. Que pergunta fez Jesus aos ouvintes que insistiam não necessitar da liberdade
que lhes estava sendo oferecida. Eles insistiram Cristo também insistiu na resposta, né? Olha o que Cristo disse para eles, logo depois de dizer para eles que eles não amavam Ele, não amavam Deus, né? Que eles não entendiam que Cristo estava ali enviado por Deus para fazer a vontade do Pai e tal. Olha o que Cristo disse para eles, João 8, versículo 43, Cristo diz assim: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Olha só, Cristo pergunta e Ele mesmo responde, não é? Cristo pergunta e Ele mesmo responde. Qual é a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Ele faz a pergunta, ele responde agora: é porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Amados, esta pergunta que Cristo faz para aquela multidão, que da boca para fora haviam crido nele, realmente alguma parte ali pequena daquele povo havia realmente acreditado em Cristo. Mas uma parte que estava ali, e eu nem sei se essa parte também estava sendo ainda, apesar de crer que os milagres eram do Messias, ele era o Messias, né? Se essa parte ainda, com certeza, estava muito influenciada pela tradição religiosa, né? Pelos ensinamentos que vinham dos líderes religiosos que era contra Jesus. Obviamente, isso estava acontecendo. Mas o importante nós entendermos aqui é que esse povo que se dizia crer em Cristo, como diz o próprio texto, muitos ali creram nele e tal, esse povo não estava entendendo ainda o que Cristo estava querendo dizer, entender no sentido espiritual. Porque compreender cada palavra que Cristo dizia, os ouvidos dele e a razão deles estavam ouvindo com clareza, estavam entendendo tudo, a linguagem. Mas o entendimento espiritual daquilo que Cristo queria transmitir para eles não estavam entendendo. E é por isso que Cristo diz assim: olha, por qual razão vocês não compreendem a minha linguagem? Olha, veja que ele não está falando da fala, está falando da linguagem. Ou seja, a mensagem que está dentro daquela fala de Jesus Cristo. Por que vocês não entendem quando eu falo que vocês são escravos e vocês precisam ser livres? Vocês não conseguem entender que eu estou querendo libertar vocês da opressão religiosa. Libertar vocês das falsas doutrinas, né, que eles estão usando a própria palavra de Deus, torcendo o texto bíblico para pregar uma falsa doutrina para vocês. E esse é o maior desafio. E esse é o pior tipo de prisão. E eu estou aqui justamente para mostrar isso para vocês, e vocês não estão compreendendo. Vocês ainda estão tão presos à religiosidade e à coisa da tradição, dos costumes religiosos, que eu estou falando numa liberdade de pecado, né? A liberdade sobre os poderes espirituais da maldade deste mundo, e vocês insistem em dizer: sou filho de Abraão, não preciso eu já sou livre, não preciso dessa sua liberdade. Ou seja, intrinsecamente, isso está sendo dito nas palavras deles. Aí Cristo diz: por que vocês não conseguem entender o que eu estou? Olha, por que Cristo faz essa pergunta? É uma pergunta que nós fazemos falando: por que Cristo faz essa pergunta se Jesus já sabia o porquê eles não estavam entendendo? Se Jesus já tinha dito o porquê eles não estavam entendendo. Por que eles não estavam entendendo? Porque o diabo havia cegado o entendimento deles. Até aquele momento, eles eram filhos do diabo. E só tinha uma forma de eles terem as suas vistas espirituais restauradas para entender, para enxergar a verdade de Deus. Era eles abdicarem da paternidade de Satanás, né? Eles serem abandonados por esse padrasto Satanás e serem adotados como filhos por Deus. Cristo estava ali para arrancá-los das mãos de Satanás e fazê-los filhos de Deus. E essa era a grande liberdade que Jesus Cristo estava oferecendo ali. Mas eles não conseguiam entender isso. E Cristo dizia: qual é a razão pela qual vocês não estão entendendo a minha linguagem? Porque é uma linguagem
perfeitamente acessível. Basta você examinar o que eu estou dizendo com o espírito. E não com os olhos materiais, com os olhos carnais. Aquelas pessoas só olham para a coisa física, para a coisa material, para o homem exterior. Analisem com o espírito. Não analisem a coisa física. Era isso que Cristo estava, se esforçando para dizer para aquele povo, e aquele povo com muita dificuldade de entender isso. Terrível, não é? Ora, essa dificuldade de entender, ela não vem porque a pessoa tem pouca cultura, porque a pessoa tem pouca leitura, não foi alfabetizado, né? Ele não teve muito tempo de estudo, de escolaridade, né? Ou fez um curso superior. Não tem nada a ver com isso, não. Tem a ver com questões espirituais. Tem a ver com que a religiosidade tenha embrutecido a mente do homem, para ele ser um teimoso naquilo que ele escutou, e ele não abre mão daquilo que ele escutou, daquilo que ele aprendeu, ele tem medo de colocar aquilo à prova, como se a verdade temesse a investigação. Veja só como a religiosidade, ela era terrível. Até os próprios irmãos, os próprios judeus que tinham a Bíblia na mão, o único povo que tinha as escrituras na mão, todas as profecias, inclusive apontando para aquele homem que estava dizendo que era o Cristo, para o próprio Jesus, e eles não conseguiam enxergar, não conseguiam entender uma linguagem linda, lindíssima a linguagem de Cristo, porque não tinham o Espírito de Deus. O Espírito que estava neles era o Espírito do Pai deles ainda, e Cristo estava ali naquela batalha, era uma batalha terrível, a pior das batalhas. A pior das batalhas não era quando Israel, com 300 homens, enfrentava 100 mil homens, não. Quando os homens vinham com cavalos e armas, não. A pior das batalhas é essa batalha espiritual. Jesus não estava lutando contra aquela multidão, estava lutando contra Satanás e os seus demônios que cegavam a mente daquelas pessoas para não entender essa linguagem linda. E Cristo pergunta claramente, por que é que vocês não estão entendendo a minha linguagem? E ele mesmo responde, é porque vocês são incapazes de ouvir. Satanás está com 2 dedos no ouvido de vocês aí, e vocês não conseguem enxergar. O pai de vocês estão tapando o ouvido de vocês. Que coisa, né? Meus amados, que a gente não seja religioso teimoso, que a gente também oremos a Deus e peçamos a Deus para que Jesus destape os nossos ouvidos, que a gente se desapegue de toda essa coisa da religiosidade, que é a pior venda que tapa os nossos olhos, é a tal da religiosidade. É terrível essa coisa da religiosidade. Que o Senhor nos livre disso tudo.